do seu Raul, que eu vou ficar bem na lição, assim. Então assim, eu vou falar algumas coisas assim a mais, né? Mas eu vou ficar bem na lição. E vamos começar aí a ler então, Marcos 4, 35 a 41. Quem puder ler para nós. Marcos 4, 35 a 41. Vai lá, Sandra, lê bem alto, voz potente. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamavam: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquietai-se, acalmar-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? É o dono do mundo, ele fez tudo. Então você vê aqui, primeiro, qual a característica diferencial desse milagre de Jesus? Porque muitos milagres de Jesus é Jesus curando pessoas. Esse milagre é um milagre diferente. Porque ele é um milagre de Jesus atuando na natureza. É um milagre diferente. Tá? E leva as pessoas, os discípulos a perguntarem: quem é este? Então sabe, é uma coisa assim que eles não estavam esperando. Né? Imagino que eles estavam começando a se acostumar com Jesus curando as pessoas, mas Jesus que para uma tempestade eles não tinham visto ainda. Isso fez eles enxergarem Jesus maior ainda do que eles enxergavam. Tá? Agora vamos no texto aqui. É no segundo texto apresentado, que é Salmo 104. Salmo 104, de 1 a 9. A gente vai ler bastante a Bíblia agora nesse iniciozinho, tá? Salmo 104, 1 a 9. Quem achou aí? Achou, Evelyn? Quer ler? Vai lá, lê bem alto, tá? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste. Estende os céus como uma cortina. É a 5, né? Isso pode ir até o 9. Tá 9. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Faz nas nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos vestes seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como com uma veste. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para eles fundaste. Limite lhes traçastes, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Perceba que uma característica desse salmo é que ele exalta a Deus, porque Deus tem poder sobre a natureza. Um dos versos, que é o 7, fala o seguinte: a tua repreensão fugiram a voz do trovão e bateram em retirada. E esse salmo não é único. Ele foi usado aqui, mas você pode pegar vários outros salmos que exaltam a Deus porque ele tem poder sobre a natureza. Inclusive, o livro de Jó. No final, quando Deus aparece para Jó e faz Jó ficar quieto, o que Deus fica tanto tempo falando para Jó, o tempo todo lá? Falando, eu criei isso tudo, eu mando em toda a natureza. E fala
do hipopótamo, e fala do mar, que o mar ele chega até um lugar, não passa. Aham. Isso no livro de Jó. Então. Aí, implicitamente, o que esse milagre de Jesus está... O que Jesus está mostrando para todo mundo com esse milagre dele? Que ele é Deus, certo? Então, assim, por mais que os livros, os evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, ele não fala explicitamente, Jesus é Deus. Implicitamente você chega a essa conclusão, esses evangelhos também. Tá. João não, João fala, Jesus é Deus. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, trimestre que vem, evangelho de João, viu? Não sei quem está sabendo. Então evangelho de João. Então, ó, eu tô ansioso, porque eu gosto, não que eu não goste dos outros evangelhos, eu gosto muito, mas João é meu preferido. Então, acho que vai ser bem legal. Agora vem alguém que quer comentar alguma coisa sobre essa parte aí? Quer falar alguma coisa, Raul? O senhor tá meio que sim? Então vai lá. Eu acho que a gente tem que aprender muito, né? Primeiro... Quer levantar e falar alto aí, pessoal? Vou falar. Primeiramente, sobre esse texto que nós vimos aí, nós vemos que... Lá na frente? Vem aqui que todo mundo já escuta já. Bom dia, primeiramente, dos irmãos. Eu queria comentar o seguinte, essa parábola é muito interessante, né? Que eles estavam no barco, com Jesus no barco, né? E eu, sempre que eu estudo a lição, irmãos, eu me coloco na cena. Eu me coloco dentro do barco ali, junto com os discípulos, né? E aí veio a tempestade. E eu imagino ali, você com Jesus no barco. E nós somos assim, nós estamos com Jesus e muitas vezes somos temerosos, né? Sempre que vamos fazer alguma coisa, será que vai dar certo, né? E ali eles estavam com Deus todo criador. Jesus mostra isso para eles. Mas ele, na hora que a coisa apertou, as pessoas começaram a ter medo. E Jesus agora acorda ele e falou, Senhor, vamos perecer, né? E aí Jesus levanta, acalma a tempestade. Mas um ponto interessante que a seleção vem dizendo, Jesus pergunta, né? Por que vocês têm pouca fé? Por que vocês têm pouca fé? Eu vou citar uma parte rapidinho aqui de um irmão, um dia estava pregando na igreja de Santa Amaro, e ele disse que estava num galpão, ele era marceneiro. Aí o rapaz do galpão emprestou a ferramenta para ele e precisava sair. Aí ele falou assim, eu vou precisar sair. Ele falou, pode trancar tudo aí, eu vou ficar aqui. Assim do lado tinha um barraquinho, eu vou ficar aqui. Aí o rapaz saiu e aí veio um temporal. Ele falou, um temporal parecia que ia arrancar aquele galpão tudo. E eu ali no cantinho fiquei quietinho. Não tive coragem nem de orar. Aí ele contando para um outro rapaz da outra igreja, que é pentecostal, e o cara falou, e você não orou? Uhum. Você tem que ter autoridade, você tem que se repreender a tempestade, ela tem que parar. Cadê a sua fé? Falou para ele. Uhum. E ele falou, ele ficou até bravo na hora com o rapaz, mas depois ele parou pensando, e realmente, né? Nós temos... Sempre tem um fundo de verdade. Exatamente, a fé. Quando você confia em Deus, você ora, eles podiam ter orado, e a tempestade podia ter parado. Podiam ou não, irmãos? Eles estavam com Jesus no mar. E muitas vezes, irmão, nós estamos nesse barco junto com Jesus. E ainda estamos temerosos. Temos medo. Porque a nossa fé, a lição vem dizendo, a nossa fé é tamanho do grão de mostarda. Se fosse, né? Nós diríamos aos montes, sai da minha frente, ele sairia. Né? Então essa lição vem trazendo muitos aprendizados para nós. Então, ó, você quer falar, Eduardo? Vai lá, fala para todo mundo aí também. Vai lá. Vai, deixa que eu deixo aqui, ó. Bom dia, irmãos. O que me preocupa nessa história é que a Bíblia claramente diz que Deus é o comandante da natureza. Mas hoje em dia, muitos de vocês devem saber, o homem está querendo dizer
que são as emissões de gás carbônico que estão provocando tudo isso, e que por causa disso vai vir lei dominical. Olha só a diferença entre o que Deus quer ensinar e o que os homens querem não só ensinar, mas impor. Impor sobre nós. Impor sobre nós que cremos que Deus comanda essas coisas, né? Aquilo que é muito claro, Deus comanda, Deus permite que Satanás, que estudou os elementos da natureza, faça essas coisas. Pois bem, um dado objetivo: a concentração de gás carbônico na atmosfera em 1850 era 0,04%. E hoje são os mesmos 0,04%. Isso deveria acabar de vez com esse assunto. Mas não. A encíclica papal está aí, as autoridades corruptas, sedentas de poder, estão querendo se aproveitar desse discurso. E isso é motivo para nós entendermos uma coisa: a causa disso também está em nós, também está na nossa pouca fé, como estiveram aqueles homens no barco. Deus não está mandando uma lei dominical sobre uma igreja santa que está pregando o evangelho em testemunho. Esse é o nosso problema, essa é a nossa parte do problema. É aí que temos que refletir. Depois, Eduardo, se você puder me passar aí essa estatística aí desse 0,04, fiquei interessado, porque realmente eu acreditava que a gente estava com bem mais gás carbônico na atmosfera hoje, mas eu realmente me interessei por isso aí. Mas não é verdade. Me interessei. Se for, então, a gente está... Até o buraco na camada de ozônio, Aham. ele não acontece pelas causas que dizem que acontecem. Aham. O buraco na camada de ozônio acontece nos polos e no inverno, quando fica 6 meses sem bater sol. É o sol batendo na molécula de oxigênio que transforma em ozônio. Né? Mas, no entanto, no inverno dos polos, como não tem sol, isso não acontece. Aí eles dizem que o homem está causando um buraco na camada de ozônio. Outra mentira. Aham. Tá. Mas vamos voltar então à parábola, tá? Qual que é o principal ensinamento dessa parábola? O que é que acontece? Jesus repreendeu os discípulos, certo? Repreendeu eles por quê? Porque eles tinham pouca fé. Qual foi o problema? Por que eles demonstraram pouca fé? Porque o que eles fizeram de errado ao demonstrarem pouca fé? Estavam apavorados. Estavam apavorados e achavam que iam morrer. Para eles a certeza era essa. Eles iam morrer, não tinham o que fazer. Aí eles apelaram para Jesus. Então aquela pessoa que está não sabe mais o que fazer, Jesus, né? Coisa bem... Engraçado é que os discípulos, bem alto, a maioria dos discípulos, eles eram pescadores, eles tinham experiência com o mar. E eles sabiam o que fazer nessas horas, porque ali parece que tinha montes altos e sempre tinha tempestade, porque vinha uma frente fria e aí cobria ali a parte quente que ficava embaixo. Então sempre dava tempestade naquele local e eles sabiam que eles eram pescadores, sempre pescavam naquele lago e era costume. E eles achavam que eles com as próprias forças poderiam fazer, controlar o barco e passar por aquela situação. Mas chegou um momento, acho que até foi para a provação deles, para eles entenderem que eles não eram nada, precisavam de Jesus. Eles esqueceram que Jesus estava ali, e Jesus estava dormindo, algo sobrenatural também, né? Porque acontecendo tudo isso e Jesus dormir. Então, assim, os discípulos naquele momento, eles viram que naquela hora que não podiam fazer nada. Aí sim, eles chamaram a Jesus, né? E aí eles ficaram impressionados porque nunca tinha visto isso. Uma pessoa controlar o vento, o mar, as forças da natureza. Então, só podia ser Deus mesmo, né? Eles até fazem uma pergunta que não tem a resposta, mas uma pergunta que é a resposta: quem é esse? É Deus. Só pode ser Deus.
Isso aqui é Onde a prova. Aham. 421 partes por milhão de gás carbônico na atmosfera. Isso aqui é a prova. Uma pesquisa à toa. Você pode mandar no meu zap depois? Você consegue? Tá. Vamos olhar. Mas que é bem interessante. Porque sempre esteve nessa faixa. Aham. E se, por hipótese, houvesse um leve aumento nessa concentração de gás carbônico, sabe o que é que aconteceria? As plantas teriam mais ar para respirar. Haveria aumento na produtividade de alimentos. Seria até benéfico se acontecesse. Mas nem isso é verdade. Isso é para que se exerça poder. É disso que se trata. Provavelmente o decreto dominical vai ser algo baseado nessas coisas aí. Mas vamos lá. Então, ó, a Sandra falou que eles estavam desesperados, então o problema deles é que eles estavam desesperados e a gente, como cristão, a gente não deve se desesperar. Não tem problema da gente ficar ansioso às vezes, porque, né? Apesar que Jesus fala para não ficar ansioso, né? Mas às vezes a gente fica, né, preocupado com alguma coisa porque é uma coisa que vem, o sentimento vem, né? Só que aí a gente ora, a gente acalma o coração. O Alisson falou que eles não demonstraram consciência de que Deus estava com eles no barco. E isso aí faz todo sentido também. Eles tinham que saber que Deus estava com eles no barco. Deus estava no barco também lá, e se eles fossem morrer, Deus ia morrer junto com eles lá. Então assim, né? Agora, uma coisa que eu acredito assim, que fica a lição pra gente aqui, é que a oração, ela não é um recurso que vem depois da nossa ação. A oração é um recurso que vem antes. É o primeiro recurso. E a gente, eu não sei vocês, mas eu tenho o costume de primeiro tentar resolver tudo, fazendo as coisas, aí não deu certo, aí eu vou orar. Então. Tentaram solucionar com suas forças. Eles eram pescadores, profissionais, acostumados com as situações, né? Então ele falou, não, vamos resolver isso aqui. Mas quando eles viram que não tinha mais jeito, aí correram a Jesus, né? Então. E é o que você acabou de falar. A gente tenta resolver os problemas sozinho. Quando você vê que não tem solução, aí vai dobrar o joelho e vai orar. É outro recurso. É o recurso do desespero, né? Deus. E percebam, gente, que ó, na hora do aperto, muitos ateus viram cristãos. Então assim, você orar na hora do aperto não demonstra o seu cristianismo. O que demonstra o seu cristianismo é você orar o tempo todo. Né? Eu não sei se vocês já viram aquela música do Fernando Iglesias, quando o vento do Espírito soprar, que eu não sei nem se é dele, se é Daniel Salles, sei lá, que fala que no dia em que a oração for a arma principal. Eu acho bonita essa parte, sabe? E muitas vezes não é na nossa vida. A gente acha que a gente vai orar e não vai acontecer nada. Eu tenho essa tendência, achar que eu vou orar e não vai acontecer nada, porque Deus não vai querer se meter com essa situação aí, né? É mesmo assim, os discípulos, eu não vou pedir para Deus, porque Deus não vai querer se meter nessa situação nossa aqui. Mas eles esqueceram que ele estava no barco, sofrendo junto. Só que ele estava confiando em Pai, então ele estava dormindo. Mas ele estava lá também. Se o barco afundasse, ele ia afundar junto. Então, a gente tem que ter consciência de que Deus, ele sofre. Quando a gente sofre, ele sofre também, porque ele nos ama. É como se ele estivesse no barco com a gente. Quando a gente está passando por um problema, igual a Gladys enfrentou, Jesus está passando pelo mesmo problema junto com ela, porque Jesus ama a Gladys. A gente tem que entender que o sofrimento de Jesus é tão intenso quanto o nosso. Então ele tem todo o interesse em resolver o nosso problema. Por isso que a oração ela tem que vir antes. Tá? Clair. Isso, Jesus ele se retirava de madrugada para orar, ele sabia que o dia ia ser difícil, então ele já colocava tudo diante de Deus, né, o Pai, para buscar poder, sabedoria, para enfrentar as dificuldades do dia. Então esse é o exemplo que a gente deve seguir também. Jesus, oração para ele era tudo, né?
A pessoa estava com sono, dormiu na tempestade justamente porque ele orava muito e devia ter pouco sono, né? Quer dizer, devia dormir pouco, né? Agora, é como eu tinha mais coisas preparadas para domingo, mas como a gente já falou muito domingo, eu vou passar para o Naca aqui, que ele vai falar sobre segunda-feira. Segunda fala. Ah, tá. Show. Opa, só conta. Na segunda-feira, sobre a passagem do homem endemoniado. Como o texto não é muito longo também, e o texto é claro, então vou lendo aqui o texto e a gente vai comentando. Tá bom. Tá? Então está em Marcos 5, de 1 a 20. Eu vou lendo aqui, eu vou parando, conforme fiz aqui algumas anotações. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. Então aqui, quem falou isso com Jesus, né? Foram os espíritos imundos, os demônios. E aí no próximo, Jesus pergunta: E qual o seu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião, o exército romano era formado por legiões. E cada legião tinha até 6.000 homens, né? Então a legião é como no exército brasileiro, são batalhões, companhias. Então, legião podia ser milhares de demônios. Então esse homem estava possesso por milhares. Tanto é que quando Jesus veio falar com esse homem, quem se manifestou foram esses demônios. E mesmo entre a gritaria, o domínio desses seres, esse homem clamou, sussurrou. Jesus ouviu o sussurro dele, clamando por ajuda, por libertação. Aqui, eu quero fazer aqui um questionamento. Hoje em dia existem pessoas endemoniadas como esse homem? Né? Sim. Sim. E eu quero focar aqui no... Quer falar mais, Sandra? Então eu quero focar aqui no caso que hoje é uma praga, né? Que são os viciados em drogas. Bebidas também, né? Nós temos. Vou ler aqui alguns estudos, alguns números sobre a Cracolândia lá em São Paulo. O levantamento mostra que por volta no final da tarde chega até a ter 1.800, quase 2.000 usuários na Cracolândia. Isso aí é levantamento feito por Universidade Federal de São Paulo, outros institutos aí. Outro dado, cerca de 39% dos frequentadores da Cracolândia, localizado no centro da capital paulista,
vão ou vivem no local há pelo menos 10 anos. Eles gastam em média quase R$200 por dia. Aí dá uma estimativa que essa Cracolândia movimenta. Então, aí tem aqui alguns dados sobre isso aqui. Então, estima-se que essa Cracolândia movimenta mais de R$10 milhões por mês. Mais de 10 milhões. Aí, como a Sandra está colocando, a pesquisa perguntou também como que eles conseguem o dinheiro para sustentar o vício. Aí, mais da metade não tem nenhum recurso de renda ou benefício. E as fontes, a maior fonte, né? Essas fontes são variáveis. E aí, mais da metade dizem que obtém os dinheiro pedindo, né? Pedindo esmola, pedindo nas ruas. Agora, a outra metade obtém através de furtos. E furtos, roubos, né? Que isso aqui atormenta a sociedade toda. Né? Não sei, eu já tive essa experiência de chegar, não em casa, mas no escritório, né? E você vê a porta arrombada, tudo revirado. Aquilo lá é uma sensação terrível, né? De você não sabe o que o cara levou, se tinha documento. E pior que ainda depois, ele voltou mais 2 ou 3 vezes, passando por cima de cerca elétrica, levando choque. Então, realmente, são coisas que estão impactando. Você anda em Campo Grande, não é só no centro da cidade, né? Nos bairros também, tem bairros que tem concentração. Você vê as pessoas na rua, na calçada. Aí outras coisas aqui. As motivações para essas pessoas estarem na Cracolândia. Aí entre os principais motivos estão 31% vivem na Cracolândia, por quê? Por causa da disponibilidade da droga, da facilidade de comprar droga. Aí 20% fala que é porque se sente seguro entre os amigos lá de... São pessoas semelhantes, né? Que não vão fazer mal para eles. 16% estão lá porque a droga é mais barata lá. E depois vem 14% por causa da liberdade de uso, que eles pode usar a droga à vontade lá. E depois vem abandono familiar, luto, perdas familiares. Então, o que impressiona aqui é que realmente tem pessoas que a gente sabe que teve problema familiar, se desiludiu e está lá. A gente deve ter misericórdia, Deus tem misericórdia dessas pessoas. Mas o que impressiona aqui é que a maioria das pessoas estão lá por vontade própria. E aqui metade e aí sim, a bebida normalmente é a porta de entrada para o restante. E aí mais da metade, 65%, vive e dorme todos os dias na Cracolândia. E aí uma coisa que impressionante, o levantamento mostra que, em média, 7 em cada 10, ou mais de 70%, antes de viver na Cracolândia, tinham casa, viviam em família. Entendeu? Então a pessoa não era assim perdida, já estava consumindo droga vou mudar agora para Cracolândia. Não, a pessoa tinha uma vida normal. E começaram a ir para Cracolândia, quer dizer, começaram a abusar de alguma substância, como a Sandra falou. Primeiro começa a beber e depois experimentar alguma coisa, e aquilo vai crescendo, as companhias, e isso aí vai crescendo,
a pessoa se descontrola. Normalmente também, dentro de casa, essa pessoa começa a pedir dinheiro para os pais ou para quem quer que seja, que more junto. Aí, quando a família descobre que ele está usando dinheiro por vício, começa a não dar dinheiro, essa pessoa começa até a roubar as coisas, até o dinheiro, e roubar outras coisas dentro da própria casa para... Por exemplo, da Marília, né? A Marília, ele sofre com esse menino dela aqui, o Felipe, que mexe com droga, né? Esses tempos atrás, ele internou, estava bem, estava vindo até na igreja, arrumou uma namorada, e ela estava assim, feliz da vida, ia fazer um almoço de gratidão e tudo. Ela comprou um carro para ele trabalhar de Uber, pagando por mês e tudo. A namorada largou dele, ele foi lá para droga, entregou o carro por R$4.000 de droga e se acabou lá, coitada. O que essa mulher sofre, o sofrimento que essa desgraça traz para a família, só quem passa sabe. Exatamente. Então, veio para mim esse assunto, que realmente eles são totalmente dominados pela droga e muitos fazem coisas horríveis, né? Como até assalto, muitos mataram para roubar um celular, tá? E essa causa foi o vício. E aí, uma outra coisa que eu sinto mais preocupação, pena, não sei, é que quantos desses milhares de viciados lá, quando se vissem Jesus, reagiriam como um homem endemoniado, né? De falar assim, não, Jesus me ajuda, me liberta. A maioria está lá e até se sente feliz. Ele acha que para ele, o lugar dele é ali. Como foi dito aqui, as pessoas não foram lá já perdidas. Não, elas acham que lá é bom, lá a droga é mais barata. Eu me sinto livre. Então, essa é uma demonstração de que o grande conflito existe e essas pessoas estão se deixando levar, né, pelo diabo, com certeza. Bom, vou completar aqui o texto, aí agora começar pelo verso 10. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Então, os demônios pediram para Jesus para que não expulsasse eles fora do país, sei lá, acho que até fora da terra, né? Jesus podia expulsar eles. E Jesus atendeu, aí viu lá, pode falar. Tá. Aí Jesus viu a manada de porcos, né? E jogou esses espíritos para os porcos. Os demônios pediram, né? Primeiro, aí Jesus falou, tá bom, pode, vai. Vai, aí jogaram lá para os porcos. Então parece que foi uma coisa assim, quer dizer, foi uma trama de Satanás, né? Para que o povo ficasse contra Jesus, né?
E porque vai ser, Jesus matou os porcos dessas pessoas, essas pessoas dependiam dessa criação, era o patrimônio deles. Só que, na verdade, Jesus quis usar, né? Jesus fez intencionalmente. Essa questão dos porcos, deduz que os porcos eram de judeus. Os judeus estavam criando porcos para ganhar dinheiro, vendendo para os gregos, que faziam sacrifício, de certo comia também, né? Sim, quantidade. Só que isso aí era como se eu pegasse, eu vou montar um boteco, vou vender pinga e cigarro. Aí o Eric vai lá, né, que você tá vendo? Mas eu não bebo, não fumo. Só tô vendendo. Eu vou cozinhar metanfetamina, né? Algo assim. Tá, deixa... Eu sempre fiquei pensando assim, mas por que Jesus, né, pegou, tirou o demônio lá do cara e mandou pro porco e depois resolveu morrer o porco, né? Mas estudando essa lição me veio um outro pensamento que assim, Jesus, ele nos tira do pecado. Satanás escolheu algo imundo que era considerado por Deus, né? E a questão do afastamento de Deus leva a gente para coisas impuras e à morte, né? E foi uma lição também que Deus deixou escondido nessa questão, nesse milagre de expulsar os demônios, que assim, com Deus a gente está livre de coisas imundas e vai ser salvo da morte. Os porcos representavam impureza naquele, né? Os porcos representavam o pecado naquela situação. A Liz fala assim, né? Mas o porco não tinha culpa, coitado, né? Ele não fez nada. O nosso pecado muitas vezes alcança quem não tem culpa, as consequências do nosso pecado, gente. Isso a gente tem que se acostumar com isso. Um cara bebe, fica bêbado, sai dirigindo, mata alguém que não bebeu, né? E naquele momento o porco estava sendo utilizado para algo pecaminoso. Vai lá. Então, finalizando, verso 18 de Marcos 5. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos o admiravam. Então, Jesus atendeu os próprios demônios, deixou eles entrarem nos porcos, mas negou o pedido do homem que foi curado, que foi livre de demônios. Ele queria ir com Jesus. Era que ele pregasse a verdade para aquele povo que estava lá, que expulsaram Jesus. Sim, exatamente. Então, esse homem se tornou um missionário, se tornou um pregador, um testemunho vivo do que Jesus tinha feito na vida dele. E depois Jesus voltou para lá e a pregação dele tinha sido com muito efeito. Mas tudo isso é que os demônios que entraram nos porcos, mataram os porcos, mas eles não morreram, porque se eles morressem era bom, era um porco a menos. A hora que os porcos morreu, ele saiu e foi entrar em outra pessoa, de certo? Fala, né? Quando Deus perdoa a gente e a casa tá limpa, se você não cuidar, vem outro tanto dentro de você. 27. Que eu lembro daquela passagem de Hebreus 4 que fala, né? Se você já foi perdoado por Deus e você peca de novo aquele mesmo pecado, sabendo que é pecado, você está pisando o sangue de Cristo e não tem salvação. Hebreus 10. Então, olha que interessante isso aí que o Naka falou, ó. Jesus atendeu o pedido dos demônios, mas não atendeu o pedido do homem que tinha se convertido. Vocês não acham isso uma aparente incoerência?
Porque a gente, muitas vezes, a gente é convertido, a gente quer fazer a vontade de Deus, mas a gente faz pedidos errados. E pela misericórdia, Deus não atende o nosso pedido da maneira como a gente fez. Porque Ele sabe que não é o melhor para nós. Agora, até um demônio pode fazer um pedido certo, uma vez ou outra. E se o demônio fizer o pedido certo, por que Deus não vai atender? Né? Porque se o melhor é aquilo que o demônio pediu, então é aquilo que vai ser feito. E assim, Jesus sabia que esse pedido dele ia atrapalhar, assim, era uma coisa boa ele também testemunhar. Mas naquele momento as pessoas não estavam abertas para receber o evangelho. E isso tanto é que atrapalhou, eles proibiram Jesus de voltar, de espalhar o evangelho, né? Então era algo mais dele demonstrar na vida dele com as pessoas do que falar, né? E a importância às vezes do testemunho. Muitas vezes a gente quer pregar, mas a gente não dá o testemunho. E o testemunho vale muitas vezes mais do que muita pregação. Que a Evelyn está falando aqui, precisava daquele rapaz ficar um tempo lá, né? Porque o povo estava com ódio de Jesus. Falou para Jesus assim, vai embora daqui. Precisava daquele rapaz ficar um tempo lá, para eles perceberem que a vida humana vale mais do que 7.000 porcos. E que Jesus está interessado nas pessoas. Depois de um tempo, se você pegar um pouquinho mais pra frente, você vê que Jesus volta lá. Aí as pessoas não pedem mais pra ele ir embora. Fala, fica e traz os enfermos e cura todo mundo, aquela coisa toda. Agora, olha, uma coisa aqui, ó. O Naka falou bastante de viciado em droga, né? Fazendo um paralelo entre os viciados em droga e os demônios, os endemoniados. Uma coisa, ó. Vocês acham que endemoniado é só aquela pessoa que perde a consciência? Tipo assim, ó. Eu perdi a consciência, o demônio entrou, fez um monte de coisa, igual acontece com muita gente. De repente você acorda, o que aconteceu? Não sei. Ah, você falou grosso, você pegou esse banco aqui e jogou lá na não sei onde. Acontece assim com algumas pessoas. Mas eu creio que a maioria das pessoas estão endemoniadas, só que não estão sem consciência. Elas acham que têm domínio sobre a vida delas. Mas na verdade quem está conduzindo a pessoa é o demônio. Não sei se você já passou pela situação, por exemplo, sabe aquelas pessoas, a Aline sabe bem, que ela atende a psicóloga. Alguém quer perder peso. Vamos dizer que eu achasse que eu estou gordo, eu estivesse obeso. Eu quero emagrecer. E eu faço, não, a partir de hoje eu vou fazer academia, vou comer 200, sei lá, 500 calorias por dia. Você consegue? Você não consegue. As pessoas, dificilmente, elas têm domínio próprio suficiente para conseguir perder peso. Imagina para fazer a vontade de Deus. Satanás, vamos dizer assim que ele se existem psicólogos excelentes igual, né, pessoas que trabalham aí com TCC e tal. Satanás é um psicólogo muito mais experiente. Ele sabe o que soprar no seu ouvido em cada momento para você fazer a vontade dele. Então, ó, não tem jeito, gente. Vigiar e orar sem cessar. Exatamente. Para não dar brecha para o demônio entrar na gente. Então esse negócio aí, gente, de você fazer a sua vontade, aí eu faço o que eu quero, esquece, isso não existe. Ou você está fazendo a vontade do diabo, ou você está fazendo a vontade de Deus. É por isso que a oração é algo essencial. Orar sem cessar, entende? Para que você não faça a vontade do diabo, mas faça a vontade de Deus. Então, esse é o meu desejo, tá? Que todos nós aqui façamos sempre, o tempo todo, a vontade de Deus, para que nós possamos andar com Ele. Então, Deus abençoe a todos. Uma coisa.